Oi, eu sou a Camila e hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância da brincadeira. Todo educador sabe que brincar é muito importante para a criança, mas eu, pelo menos, eu sinto que eu nunca consegui comunicar muito bem o porquê que brincar é importante. Né? Então, acho que eu sempre fiquei meio que num ciclo assim, brincar é importante, mas o porquê exatamente, acho que eu nunca tinha pensado muito a fundo. Eu acho também que isso é um problema, porque se eu não sei comunicar isso muito bem, os pais que não estão envolvidos nas atividades da escola podem achar muito estranho uma criança que chega em casa e fale que naquele dia ele brincou, né? Que é o que muitas vezes acontece. Quando a gente fala em brincadeira, existem muitas categorias já estudadas disso, mas na verdade a gente não vai falar sobre isso aqui especificamente, mas o que eu queria dizer é que a brincadeira, ela nunca é constituída de uma ação única, né? Então, durante a brincadeira, tem muitas ações acontecendo ali com cada criança. Então, aí eu fiquei pensando bastante sobre a importância da brincadeira e fiquei aqui organizando esses pensamentos para poder conversar um pouco com vocês e a gente trocar um pouco dessas experiências e um pouco desses pensamentos também, para a gente poder pensar junto, né? Pensar diferente e pensar mais ampliado. Enquanto eu estava pensando nas brincadeiras, notei que se eu for falar de brincadeiras em geral, eu vou falar 1 milhão de coisas, porque existem muitas categorias de brincadeira e em cada uma delas as crianças aprendem 1 milhão de coisas, né? Então eu resolvi tratar aqui de uma brincadeira só, que é muito recorrente na escola, acontece quase todos os dias praticamente, e provavelmente acontece na maioria das escolas, que é a brincadeira de massinha. E a partir dela, eu acho que a gente pode refletir um pouco do porquê a brincadeira é tão importante. Quando a criança está brincando de massinha, o que talvez salte mais aos olhos, né, é que durante a brincadeira, uma outra ação que está acontecendo também é uma ampliação da coordenação motora fina, né? O que isso quer dizer? Que quando a criança mexe com a massinha, ela tem que fazer alguns movimentos, pensar em alguns movimentos muito mais delicados, né? Com a ponta dos dedos, ou com a palma das mãos, ou fazendo uma pressão diferente, né? Dependendo do que ela quer. Isso amplia muito a coordenação motora fina da criança. Uma outra coisa que acontece quando a criança está brincando de massinha é a ampliação do senso estético, né? Porque ela está modelando coisas, está pensando sobre as formas, está pensando sobre como as formas ficam mais harmoniosas, como as cores ficam mais harmoniosas, como cada elemento do que ela está modelando vai ficando melhor dentro daquele contexto que ela está fazendo. Outra coisa que também vai acontecer enquanto a criança brinca de massinha é que ela está desenvolvendo a imaginação e a criatividade, né? Então ela pode pensar em coisas que ela nunca pensou antes para modelar, ela pode modelar coisas que nem existem, ela pode modelar coisas com as quais ela nunca teve contato de verdade. O outro item que eu levantei aqui é que se a criança tiver com alguém ou até mesmo sozinha, ela pode desenvolver a linguagem oral, né? Tem muitas crianças que conversam sozinhas enquanto estão fazendo atividades, e isso é bastante comum e tudo bem, também é tranquilo. E também, se ela estiver com outra pessoa, adulto ou criança, ela pode ir conversando sobre o que está fazendo. O adulto ou a criança pode ir fazendo perguntas e aí ela tem que elaborar respostas. Ela pode ir desenvolvendo um diálogo com a outra pessoa. Outra ação que acontece é a resolução de problemas, né? Muitas vezes a massinha não se comporta da forma como a gente imagina. Se eu quiser fazer alguma modelagem de alguma coisa mais alta, a massinha pode ter uma textura que não me ajude, né? E aí a criança pode pensar em como resolver esse problema. Ela pode, por exemplo, pensar num objeto que ajude nessa estruturação. Então,
a resolução de problemas é uma das coisas que está em ação nessa atividade, nessa brincadeira. E aí, junto com a resolução de problemas, tem também ali acontecendo, nesse momento, o planejamento, né? Então, para fazer a modelagem que ela quer, ela tem que planejar seus movimentos, ela tem que planejar que materiais vai utilizar, ela tem que pensar no que tem que fazer antes ou no que tem que fazer depois, né? Então, ela também está colocando em ação sua capacidade de planejamento. E aí, uma das coisas que a criança aprende na brincadeira, quando está na escola ou quando está junto com alguém em casa, é a possibilidade de aprender com o outro, né? Nesse caso específico da massinha, o olhar como o outro está fazendo, ou quando alguém dá uma dica de como ela pode fazer, é uma aprendizagem também. Bom, pensei em alguns itens aqui sobre a importância dessa brincadeira de massinha, nesse caso, né? Mas muitas das coisas que eu falei, do que está acontecendo junto com essa brincadeira, das ações que estão acontecendo junto, acontecem em muitas outras brincadeiras. Eu acho que dessa lista muito pequena que eu fiz, das milhões de possibilidades que podem ter, eu acho que a gente já pode ver o quanto é importante a criança brincar. Mas queria saber de vocês também. O que vocês acham desses itens que eu falei? Se vocês têm sugestões de outros, o que vocês observam das brincadeiras das crianças e o que vocês veem que elas vão aprendendo durante a brincadeira, tá bom? Coloca aí embaixo o que vocês acharam, pra gente poder pensar junto, certo? Certo.